No vídeo de hoje eu vou te trazer detalhes para você que quer começar a ler histórias do Superman. Salve galera, Charlie na área com mais um vídeo aqui do canal BBHQs, o nosso assunto é quadrinhos e hoje vamos falar sobre o maior de todos, Superman aqui na área, porque está saindo uma coleção muito massa. Essa coleção você precisa saber dela, que é a saga do Superman. Esse vídeo aqui eu vou fazer uma resenha, tá? Sobre o segundo volume, vou te explicar exatamente como é que ele se encaixa. Você que está começando a ler quadrinhos, tá? E não sabe exatamente se vale a pena começar por aqui ou não, vou te explicar todos os detalhes. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre essa série, você vai conferir aí no card, mas vale a pena falar um pouco mais detidamente, porque o segundo volume tem alguns aspectos diferentes do primeiro volume. Você vai entender todos os detalhes aqui, tá bom? Antes você não vai se esquecer de se inscrever aqui no canal e me seguir no canal de Telegram, o link tá na descrição. Vamos nessa? Vamos nessa então. É o seguinte, galera, o universo DC foi criado em 1935, na verdade ele é criado antes do Superman, mas o Superman é o primeiro grande super-herói, aparece em 38, e dali nós tivemos toda uma longa cronologia que se estende por mais de 50 anos. Essa cronologia ficou complexa por vários fatores que eu não vou explicar nesse vídeo aqui. Aconteceu a crise nas Infinitas Terras, tá? Na crise das Infinitas Terras nós tivemos, muita gente fala um reboot, eu mesmo cansei de dizer, né? Falar que olha, é um reboot. Reboot seria um reinício, um recomeço do universo DC. E na realidade, se a gente parar pra pensar bem, não chega a... é um reboot, mas também tem um quê de retcon. Ou seja, você tem uma recontagem do início do universo DC. Por que isso? Porque na realidade, quando acontece a crise nas Infinitas Terras, ela não anula certos eventos que aconteceram antes. Isso vai ficar claro já já pra você, tá? A gente costuma dizer isso, né? Que a crise das Infinitas Terras, ela zerou tudo. Por quê? Porque a partir daí nós tivemos o reinício do Superman contado pelo John Byrne, tivemos lá o Batman no 1, a origem do Batman contada pelo Frank Miller, mas a verdade é que nós tivemos uma etapa ali especial que recontava a origem desses personagens, mas fica claro, quando a gente lê os trabalhos, os quadrinhos com bastante atenção, que as histórias que estavam saindo ali na década de 80, 86, 87, elas recontam a origem, mas elas voltam rapidamente para o que seria o presente, o que é mais ou menos, no caso do Superman, 10 anos após o seu início de carreira. Deixa eu te explicar isso direito, tá? Ó, nós temos o primeiro volume aqui, que eu já comentei aqui no canal, que é o primeiro volume da saga do Superman. Essa aqui é a primeira etapa do Superman pós-crise nas Infinitas Terras, onde é recontada a origem dele, o primeiro encontro com o Batman, o primeiro momento dele de ação como o Superman, tá bom? Esse volume aqui de 160 páginas reúne as 6 edições originais da minissérie The Man of Steel, de 1986, ou seja, O Homem de Aço, né? São as 6 primeiras edições. Aí o que acontece? Aqui nós temos a recontagem da origem e a gente avança para 10 anos no futuro, quando Clark Kent fica sabendo mais detalhes a respeito da sua origem kryptoniana, ele descobre os seus pais biológicos, ele fica sabendo mais sobre a sua nave, a nave com a qual ele chegou, ele já sabia disso, mas ele vai tendo mais detalhes a partir desse momento. 10 anos após, ele vai descobrir a kryptonita. Então, nós temos aqui, entre a sua origem, nesse encadernado aqui, entre a sua origem e o que seria o momento atual dessas histórias, tem um hiato aí de 10 anos que seriam preenchidas com várias histórias que já teriam sido contadas anteriormente. Ou seja, esse Superman aqui, ele passou pela crise nas Infinitas Terras. A origem dele é antes da crise das Infinitas Terras, ele passa pela crise. Eu não sei se está claro isso que eu estou tentando explicar aqui, mas na verdade a crise nas Infinitas Terras, ela não zera o universo dos personagens, ela reconta a origem desses personagens. Vai mais ou menos por aí a coisa, tá? Na sequência aqui, nós temos então a saga do Superman, o volume 2, continuação direta dessa aqui. Então nós tivemos a recontagem da origem aqui com John Byrne. John Byrne continua no trabalho aqui com outros artistas também, como Jerry Ordway, o Dick Giordano e outros, tá? Esse volume aqui contém as edições originais de Superman 1987, ou seja, a partir de 87 recomeça a contagem da revista do Superman. Então, Superman 1987, de 1 a 3. Então, temos as edições de 1 a 3 dessa nova revista do Superman,
tá? Nós temos Action Comics, que é a revista em que o Superman aparece, então a contagem dela data de 1938, então nós temos Action Comics 584 a 585, e também temos aqui The Adventure of Superman, 1987, 424 a 425, tá bom? São essas edições que a gente vai encontrar nesse encadernado aqui. Muito bem, o que é bacana nesse encadernado? Temos aqui uma primeira história, os desenhos maravilhosos, a maior parte do trabalho aqui de arte feito pelo John Byrne, né? John Byrne que recentemente completou 71 anos. Salve, salve, grande Byrne! Felicidades, meu velho. Muitos anos de vida pra você. Continue fazendo esses quadrinhos maravilhosos. Nós temos uma história aqui em que o Superman vai enfrentar o Metalo, a primeira vez que ele encontra com um dos seus mais perigosos inimigos, a primeira vez pós-Crise nas Infinitas Terras, tá? Uma história muito legal, muito massa aqui, quando o Superman realmente descobre a sua fraqueza em relação à Kryptonita. Temos aqui também uma segunda história que aparece um Superman loucão, e vai enfrentar os Jovens Titãs. Inclusive a capa traseira aqui, Superman esganando a lindíssima Dona Troy. Olha só que legal, muito bacana, a gente vai ver aqui o confronto entre esses personagens, logicamente que tem uma razão para o Superman estar fazendo isso, a gente vai descobrir ao longo dessa história, tá bom? Temos uma história aqui também envolvendo o Luthor tentando descobrir mais segredos a respeito do Superman. A gente vai vendo ao longo dessa série, desde o primeiro encadernado, que o Luthor foi perdendo cabelo e gordura, ele vai ficando cada vez mais magro e mais careca, né? Essa coisa vai ficando muito mais elegante, evidentemente, não é? Então a gente continua aqui na história, sempre com bons desenhos. O que mais nós temos aqui? Temos uma história também em que o Superman vai enfrentar uma grande máquina de guerra. Tem um cientista aqui, o Dr. Hamilton, né, que cria também grandes máquinas, grandes sistemas de defesa, e o cara vai enlouquecer, o Superman vai ter que lidar com isso. Temos uma história aqui com, nós temos aqui com o Vingador Fantasma, em que o Superman vai enfrentar um grande elemento de magia, uma história que eu gostei muito desse encadernado. Achei bem bacana essa história, o Superman tem uma fraqueza em relação à magia. Olha que desenhos fantásticos, certo? E o que mais? Vamos ver aqui, temos mais uma história aqui envolvendo o Darkseid. Tem uma história aqui que envolve o Darkseid, que essa história está conectada a uma saga que saiu em Lendas do Universo DC, a saga Lendas. Lendas do Universo DC, Lendas, tá bom? Então tem uma história aqui que vai se conectar com a Lendas, mas você vai entender numa boa, você não precisa ler Lendas para compreender essa história aqui, a última história desse encadernado, tá bom? Continua muito divertida a leitura desse material, e nós vemos aqui, por exemplo, só aquela história ainda da Crise nas Infinitas Terras, há uma passagem aqui que esse Dr. Hamilton conversa com Lex Luthor e diz assim: olha, eu sei que você fez muitos trabalhos científicos e tal. A conversa é mais ou menos assim. Aí o Luthor fala assim: não, faz muito tempo que eu já fiz isso e tal. Eu era um cientista, mas agora eu vou voltar a trabalhar no laboratório e tal. Ele tá fazendo uma referência a ele mesmo, o Luthor, né? Antes da Crise nas Infinitas Terras, ele era uma espécie de cientista maluco. E ele tá fazendo uma referência a ele mesmo, prova que a Crise nas Infinitas Terras, ela, na verdade, ela não reiniciou do absoluto zero, né? Os personagens, esse Superman aqui, ele existe já antes da Crise nas Infinitas Terras, e essa saga aqui, Superman Man of Steel, ela reconta a origem do Superman, ela reorganiza essa cronologia do Superman, né? Mas as histórias que aqui nós estamos acompanhando, aqui nesse ponto do volume 2, já são 10 anos após o início de carreira do Homem de Aço, então tem algumas histórias que estão para trás, que vão aparecendo ao longo do correr das séries, tá bom? Galera, quer começar a ler Superman? Excelente ponto para você começar esses 2 volumes aqui. Você consegue encontrar esse material na banca, você consegue encontrar esse material no site da Panini, o link tá na descrição para você adquirir na Panini, e também tá na descrição o link para você adquirir na Amazon. Eu recomendo fortemente que você comece por esse material aqui, porque tem ótimos desenhos, é um material de leitura muito agradável, com boas aventuras, tem muitos elementos usados nessas histórias, que são elementos característicos dos anos 80 e 90, né, até de antes, balão de pensamento, coisa que hoje é muito raro a gente ver em quadrinhos de super-heróis.
E apesar de todos esses detalhes, o quadrinho soa moderno ainda, ele não soa de forma nenhuma antigo ou com uma leitura mais arrastada. Não, a leitura é muito gostosa e eu recomendo fortemente que você acompanhe esse trabalho aqui de John Byrne à frente do Homem de Aço, a saga do Superman. Espero que você tenha curtido esse vídeo, deixa o seu comentário, a gente se vê em breve em mais um vídeo aqui do canal. Beijo enorme no seu coração, tchau, tchau!